A pergunta que eu mais recebo dos clientes é: Bruna, eu como estrangeiro posso financiar em Orlando? Uma outra dúvida: quanto eu vou ter que dar de entrada? Preciso comprovar a renda? A comprovação de renda é com o meu imposto de renda? Como funciona? Se eu não tenho renda nos Estados Unidos, como é que eu vou comprovar para ter um financiamento aí? Então fica nesse vídeo que hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto financiamento imobiliário nos Estados Unidos. Eu sou Bruna Mota, corretora de imóveis aqui em Orlando há mais de 7 anos. Sou especializada em atender estrangeiros que querem investir aqui e já fiz esse processo de financiamento diversas vezes para vários clientes. Então vamos para as respostas. Então vamos começar pelo valor de entrada, que para estrangeiro é a partir de 25%. Então, quando você for financiar, normalmente o seu financiamento vai ser de 25% a 30%. E por que eu falo a 30% também? Porque o financiamento de 25% é para o cliente que tem a comprovação de renda. Caso você opte a fazer um financiamento de investidor onde não tenha comprovação de renda, aí a entrada mínima é 30%. Ah, Bruna, e qual é a documentação, para comprovar renda e não comprovar renda? Como funciona tudo isso? O financiamento com uma comprovação de renda, ele é feito através de uma carta do contador. Então você vai precisar de uma carta do seu contador atestando a sua renda dos últimos 2 anos e do ano atual até o mês que nós estamos. E fora isso, uma das coisas principais que você vai precisar são seus extratos bancários do Brasil, ou seja, do país onde você tiver a sua renda, para mostrar para o banco da onde vai sair o valor da entrada e o valor dos custos de fechamento. Um requerimento muito importante do banco é a origem dos fundos. Por isso, se você fez um depósito muito alto, muito recente, você sempre vai ter que comprovar a origem desse fundo para evitar a lavagem de dinheiro. Esse é um dos pontos mais importantes e às vezes o mais chatinho na hora de um financiamento, porque todo depósito o banco vai querer saber da onde veio e da onde veio essa comprovação. E já que a gente está falando de entrada, um ponto que eu já queria falar para vocês é que não adianta considerar só o valor de entrada. Então, por exemplo, eu vou comprar uma casa, eu só preciso dos 25%. Não, você vai ter custos de fechamento, que quando você está fazendo uma compra financiada, esse custo de fechamento ele vai ser aproximadamente 6% do valor do imóvel. Então, dando 25% de entrada, a gente já está falando aí de um valor de mais ou menos 31% do imóvel que você vai precisar desembolsar. Fora o valor de entrada e custo de fechamento, o banco vai precisar ver os reserves. O que é isso? São reservas. E vai variar de qual banco você optar para o seu financiamento para saber exatamente esse valor. Mas normalmente é de 6 meses a 1 ano do valor da parcela do seu financiamento que você tem que ter extra no seu banco. Um outro documento que é sempre pedido é comprovante de endereço, porque você não vai comprar como a sua residência primária, uma vez que você só tem um visto de turista. Então é ou uma segunda casa ou uma casa de investimento, e cartas de referência bancária. A gente normalmente tem os modelinhos das cartas, então de cada banco, tem uma carta diferente e você precisa dessa carta mostrando o seu bom relacionamento com o seu banco aí do Brasil. Então, basicamente, os documentos que você precisa para ser pré-aprovado para um financiamento com comprovação de renda são esses: carta do contador, extrato bancário, carta de referência de crédito, o seu passaporte, o seu visto e o comprovante de residência. Claro, isso é para você ter a sua pré-aprovação. Aí, lógico que vai depender do perfil do cliente, de cada cliente, se vai precisar de mais algum documento ou não, e isso a gente vai descobrindo ao longo do processo. E um outro financiamento super usado é o financiamento para investidor. Como que funciona? Não precisa de comprovação de renda, porque o banco vai entender que aquele imóvel é um investimento, então ele vai te gerar renda. Ele vai analisar o quanto aquele imóvel vai te gerar por mês com os aluguéis e vai usar esse valor que tem que ficar ali suficiente para cobrir as parcelas ou muito próximo. Nesse caso, os financiamentos eles são a partir de 30% de entrada, mas dependendo dos cálculos e da taxa de juros, pode ser que você precise dar uma entrada maior, de 35% ou 40%, para que justifique o aluguel e o valor da sua parcela. Então, nesse caso, o documento que você precisa é basicamente extrato bancário, cartas de referência bancária, comprovante de residência do Brasil e o seu passaporte, o seu visto. Ah, Bruna, mas eu não moro no Brasil, eu moro na Itália, eu moro em Dubai. É exatamente a mesma regra para qualquer país.
Então, o fato de, às vezes, você ter um passaporte europeu ou você ter algum outro passaporte não vai mudar nada no financiamento, porque todos os estrangeiros são tratados da mesma forma quando o assunto é financiamento aqui nos Estados Unidos. Agora, Bruna, qual é a taxa de juros desse financiamento? Vai depender se você vai fazer um financiamento com comprovação de renda ou de investidor. Normalmente, quando é de investidor, a taxa é um pouquinho mais alta e hoje, atualmente, está girando em torno de 7,5% ao ano. Já um financiamento com comprovação de renda vai estar ali nos altos 6% até o início dos 7% ao ano. Mas a tendência do mercado imobiliário daqui dos Estados Unidos é que os juros baixem. Então pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, os juros vão estar mais baixos. Então deixa uma mensagem aqui que eu te passo qual é a média de juros atual de quando você estiver vendo esse vídeo. E Bruna, se eu quero comprar uma casa de 700 mil dólares, quanto eu preciso ter de renda? Essa pergunta, ela é muito pessoal. Por quê? O que o banco vai analisar? Você tem uma casa própria? Você tem a sua casa financiada? Carros financiados? Qual é o IPTU da casa que você mora? Qual é o IPTU dos outros imóveis que você possui? Porque o banco vai sim analisar todos os gastos fixos que você tem com a sua renda, e aí essa diferença ele vai fazer uma avaliação de qual é o valor que você pode financiar. Então isso é muito, cada caso é um caso. E se você quiser saber qual é o valor de imóvel que você qualifica para um financiamento aqui nos Estados Unidos, me manda uma mensagem, vai ser um prazer conversar com você, te colocar em contato com um mortgage broker, que é um corretor de financiamento, para fazer a análise e a sua pré-aprovação. É um processo muito rápido, a gente consegue pré-aprovações em até 24 horas e você já fica mais familiarizado do quanto você consegue financiar, do quanto vai ficar a sua parcela, e aí sim a gente consegue fazer uma busca dos imóveis a partir da sua pré-aprovação. Aliás, esse é um procedimento que eu faço sempre, ter a pré-aprovação antes da gente visitar os imóveis. Por quê? Primeiro, para evitar frustração, para a gente não ir ver casa em que o cliente ainda não está qualificado para comprar, então ele vai ver uma casa mais cara e depois mudar para uma mais barata que vai caber no financiamento, pode sim gerar frustração. E segundo, porque eu tenho acesso a todos os imóveis aqui de Orlando, todos os preços. Então facilita muito mais para eu ser assertiva na hora de te levar para ver as casas, já sabendo o valor que a gente vai trabalhar. Claro, não é só o valor que é levado em consideração. Eu vou querer saber qual é o estilo de vida da sua família, qual é o seu intuito principal. Enfim, são várias perguntas para que eu possa buscar o imóvel dos sonhos para você. Ficou claro, gente? Eu espero que sim, mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer em te responder e já se inscreve no canal, porque eu vou estar sempre trazendo conteúdo sobre o mercado imobiliário de uma forma mais simplificada e casas maravilhosas. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.